E se eu te dissesse que Deus tem falado com você todos os dias, mas a agitação da sua vida o impediu de ouvir? Muitos pensam que escutar a voz de Deus é um privilégio para poucos, para pessoas espirituais, ou que exige uma fórmula secreta e complicada. Mas a verdade que pode mudar tudo para você, a partir de hoje, é que isso não exige mágica, exige entrega. Exige que você silencie o barulho interior para poder captar uma voz que, embora suave, é a mais firme e poderosa que existe. Essa não é uma voz que agride ou impõe, mas uma que transforma por dentro. No momento em que aprendemos a reconhecê-la, acredite tudo, em nossa vida, começa a mudar de lugar. O problema é que esperamos por um trovão, por uma revelação cinematográfica, e acabamos ignorando os pequenos sinais que ele envia o tempo todo. É aí que entra o discernimento, a chave para tudo que começa de forma sutil. Você já sentiu aquela paz inexplicável que acalma seu coração, mesmo quando o problema ainda não tem solução? Isso é Deus respondendo. Isso é o cuidado dele te abraçando. Da mesma forma, já sentiu aquele incômodo, aquela intuição que te freia e sussurra: não vá por aí. Isso também é a voz dele, um aviso antes da queda, o consolo que ninguém mais pode oferecer. E antes de mergulharmos mais fundo nesse dom poderoso, quero te pedir uma coisa. Se esta mensagem já tocou seu coração, deixe seu amém aqui nos comentários para eu saber que estamos conectados. Aproveite e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Porque a jornada para despertar o discernimento está apenas começando. E eu garanto, fique até o final, pois revelarei um dos maiores erros que as pessoas cometem e que bloqueia completamente a voz de Deus, e você não vai querer cometer esse erro. Tem gente que espera uma grande revelação, mas ignora os pequenos sinais. Já reparou como Deus, às vezes, responde com paz, quando mesmo sem solução, seu coração se acalma? Isso também é resposta. Isso também é cuidado. O discernimento começa aí, na sensibilidade de perceber que nem todo sinal vem com um letreiro luminoso. Às vezes, vem com um incômodo, um desconforto, uma intuição que diz: não vai por aí, não vai por... Outras vezes, é um empurrão sutil que te faz tentar de novo, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa voz que é suave como uma brisa pode ser exatamente o que está te faltando para tomar a decisão certa. Ela pode ser o aviso antes da queda, pode ser o consolo que ninguém mais consegue dar, mas só ouve quem aprende a silenciar. Antes de continuar, já deixa seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando entender a voz de Deus. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E me conta aí nos comentários, você já sentiu que Deus te deu um sinal, mas só percebeu depois? Quero muito saber a sua experiência. Discernimento. Essa palavra parece complicada, né? Mas ela carrega uma verdade simples e poderosa. É a capacidade de perceber além do que os olhos veem. É como se fosse um sexto sentido espiritual, um tipo de radar que te ajuda a identificar o que vem de Deus e o que não vem. O problema é que, com o tempo, muita gente foi deixando esse dom de lado. Ficou mais fácil confiar no que se vê, no que se ouve dos outros, no que parece ser. Mas nem tudo o que brilha é luz. E nem tudo o que parece certo vem de Deus. Sabe aquele conselho
que todo mundo diz que é o melhor para você, mas lá dentro algo incomoda. Sabe aquela porta que se abre cheia de oportunidades, mas seu coração não tem paz? Pois é sem discernimento a gente segue a multidão. E muitas vezes essa multidão está indo para o lado errado. Antes de começar, deixe seu like para fortalecer essa mensagem e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. O discernimento é aquele alerta interior que te faz parar e perguntar: isso vem de Deus ou é só aparência? É Ele que te livra de relacionamentos que pareciam bons, mas te afastam da tua essência. É Ele que te impede de aceitar propostas que, no fundo, são ciladas disfarçadas de bênção. E olha, isso não tem nada a ver com ser desconfiado ou negativo. Discernir é saber ouvir a voz de Deus no meio das outras vozes. É não cair no erro de achar que tudo o que é difícil vem do diabo e que tudo o que é fácil é de Deus. Às vezes, é justamente o contrário. Muita gente vive tropeçando porque toma decisões só com a mente, sem consultar o coração, sem buscar direção. E aí entra em caminhos tortos, achando que era resposta de oração. Mas Deus não é confusão. Deus é clareza e Ele nos dá discernimento para evitar feridas que não precisavam acontecer. Só que esse dom, para funcionar, precisa ser alimentado. E sabe com o quê? Com intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil é reconhecer quando Ele está falando. Mais fácil é perceber quando algo parece bom, mas não é dele. É como reconhecer a voz de alguém que você ama. Você ouve e sabe de imediato que é Ele. Quando a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, a vida vai ensinando do jeito mais difícil. E muitas vezes, esse jeito dói. Quantas vezes você já sentiu aquele alerta por dentro, como se algo dissesse, não vai. Mas mesmo assim, foi. E depois quebrou a cara. É isso. É quando a gente ignora o discernimento, quando fecha os ouvidos para o que o Espírito está tentando mostrar. E o mais perigoso é que no começo tudo parece bem. O caminho parece certo. As pessoas parecem boas. A decisão parece inteligente. Mas o tempo revela. E quando a ficha cai, já estamos presos em situações que Deus tentou nos poupar. Tem gente presa em relacionamentos tóxicos, em amizades, que só sugam em vícios emocionais, simplesmente porque lá no início ignoraram os sinais. Escolheram ouvir a emoção, o desejo, a opinião dos outros e deixaram o discernimento de lado. Deus não obriga ninguém a nada. Ele orienta, Ele mostra, mas a escolha é nossa. Ignorar os sinais que Ele dá é como cobrir os olhos e seguir correndo em direção ao abismo. Às vezes, o livramento de Deus não é algo que Ele tira da sua frente, é algo que Ele tenta tirar você da frente. E se você insiste em ficar, o resultado pode ser dor, confusão e um desvio do propósito que Ele tinha para você. Tem gente hoje vivendo uma vida que não era para ser. E não porque Deus errou, mas porque lá atrás, num momento importante, faltou discernimento ou sobrou pressa. Mas olha, isso não é para te culpar, nem para te fazer sentir mal. Todos nós já ignoramos sinais. Todos nós já fizemos escolhas sem orar, sem escutar, sem esperar. A boa notícia é que mesmo depois dos nossos erros, Deus ainda fala. Ele ainda envia sinais, Ele ainda estende a mão. Mas a pergunta é, agora, você vai ouvir?
Tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas. Deus não nos criou para viver no automático. Ele não nos fez para passar pela vida como quem apenas sobrevive, só reagindo ao que acontece sem direção, sem clareza, sem propósito. Nós fomos criados para andar com Ele. E andar com Deus exige uma coisa essencial: espírito acordado. Sim, acordado. Porque tem muita gente com os olhos abertos, mas o coração dormindo. Tem gente que sabe de tudo o que está acontecendo no mundo, mas não percebe o que está acontecendo dentro de si. Sabe o nome de cada celebridade, cada trend nova, mas não reconhece quando Deus está tentando falar com ela. E não é por maldade, não. É por distração, por cansaço, por costume. Só que chega um momento na caminhada da fé em que Deus começa a mexer na estrutura. Ele começa a incomodar, a tirar a paz com certas coisas, a fechar portas, a mudar rotas. Expliquei por quê. Porque Ele quer que você desperte, que pare de apenas existir e comece a viver espiritualmente. Esse despertar não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. É um processo e geralmente começa com um desconforto. Algo dentro de você começa a dizer que tem mais que a vida, não pode ser só isso, que existe um propósito maior, uma voz que você precisa aprender a ouvir. E é nesse ponto que o discernimento começa a ser ativado. Se você ama mensagens que tocam o coração, comente e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. O despertar espiritual é como você acorda depois de um sono muito profundo. No começo você ainda está meio confuso, tentando entender onde está. A luz incomoda tudo, parece lento, mas aos poucos a visão vai clareando. Você começa a perceber coisas que antes não notava. Aquilo que antes passava despercebido, agora começa a fazer sentido. Deus tem falado com muita gente, mas poucos estão prestando atenção. E esse é o chamado: abrir os olhos do espírito, parar de viver como quem está anestesiado pelas distrações do mundo. Porque enquanto o corpo está ocupado, a alma está sendo ignorada. E é ali no fundo da alma que Deus quer habitar. Mas não tem como ouvir Deus se você está o tempo todo ouvindo todo o resto. A gente precisa conscientemente criar momentos de silêncio, momentos de presença, parar, respirar, ficar em silêncio e dizer: Deus, eu estou aqui, me ensina a te escutar. É nesse lugar de busca verdadeira que o despertar começa. Não é num culto barulhento, num evento grandioso ou num vídeo viral. É no secreto, é na intimidade, é naquele cantinho onde ninguém vê, mas onde o céu inteiro para ouvir você. E uma vez que o espírito desperta, nada mais é como antes. Quando a gente fala de discernimento, não dá para deixar de lembrar da história de José, aquele lá do Egito, um jovem rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado, injustamente preso sem culpa e ainda assim permaneceu fiel. Mas o que mais impressiona em José não é só a fé, é a visão que ele tinha, é a forma como ele interpretava a própria dor. Em Gênesis 50, versículo 20, ele diz algo que muda tudo. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conserve muita gente em vida. Isso aqui não é só uma frase bonita, é discernimento puro. É a capacidade de entender
que até as tragédias da vida, quando entregues nas mãos de Deus, podem ser transformadas em propósito. Imagina o quanto José sofreu abandonado pela própria família, tratado como mercadoria, depois como criminoso. Qualquer um no lugar dele teria se amargurado, teria se revoltado com Deus, teria dito: "Isso é injusto, eu não mereço." Mas José escolheu ver além. Ele entendeu que por trás do sofrimento, Deus estava escrevendo uma história. E essa é uma das maiores provas de discernimento que a gente pode ter: conseguir ver Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Porque é fácil reconhecer a mão de Deus quando tudo está dando certo. Mas discernir a presença dele no meio da dor, isso é maturidade espiritual. Quantas vezes a gente passa por momentos difíceis e só enxerga o agora, a perda, a rejeição, a decepção. E a gente se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Mas o discernimento nos convida a olhar além, a entender que muitas vezes aquilo que hoje está nos quebrando, amanhã vai nos moldar para algo muito maior. José não virou governador do Egito por sorte. Ele passou por um processo doloroso, longo, injusto, até mas necessário, porque foi ali no fundo do poço, na prisão, nas provações, que Deus foi moldando o coração dele. Foi ali que ele aprendeu a confiar, a depender, a esperar. E olha só que impressionante, José não só perdoou os irmãos que o traíram, como ainda cuidou deles. Isso só é possível para quem enxerga com os olhos de Deus, para quem entende que o mal que tentaram fazer foi permitido por um bem maior. É assim que o discernimento muda nossa vida. Ele não faz a dor desaparecer, mas nos dá a perspectiva. Ele nos tira do papel de vítima e nos coloca no papel de instrumento. José não ficou perguntando: por que isso aconteceu comigo? Ele entendeu: para que isso aconteceu comigo? E talvez seja essa a pergunta que você precisa começar a fazer hoje. Para que essa dor, para que esse desvio de rota, para que essa espera, porque pode ser que Deus esteja te preparando para algo muito maior, algo que você ainda não consegue ver. Não pule o vídeo. Assista até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Quantas vezes a gente ora pedindo uma direção, uma resposta de Deus, e quando ela vem, a gente nem reconhece, porque não era do jeito que imaginamos. Não veio como queríamos. Não apareceu como esperávamos. Essa é uma das grandes dificuldades da vida com Deus. Entender que Ele é soberano e, por isso, nem sempre vai agir como a gente pensa. E aí, se a gente não tiver discernimento, a gente corre o risco de rejeitar a resposta de Deus, achando que Ele nem respondeu. Tem gente que pede paciência e recebe situações que testam os nervos. Tem gente que pede força e enfrenta lutas que parecem além da conta. Tem gente que clama por libertação e vê pessoas indo embora da sua vida. Parece confuso, mas Deus trabalha assim. Ele responde do jeito que forma, não do jeito que agrada. Só que a maioria de nós está tão condicionada a esperar algo específico que não percebe quando a resposta já chegou. Esperamos algo grandioso, imediato, fácil de entender. Mas muitas vezes a resposta vem no silêncio. Vem numa porta que se fecha, num atraso que muda tudo, numa pessoa que some do nada, ou até numa dor que te empurra para outro caminho. E aí entra
o discernimento de novo. Ele é o filtro que te ajuda a interpretar os movimentos de Deus na sua vida. Porque Deus nem sempre fala com palavras. Às vezes, Ele fala com ações. E se você estiver distraído, pode até se irritar com aquilo que era, na verdade, o livramento que você pediu. Sabe aquele emprego que você queria tanto, mas não deu certo? Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que acabou sem explicação. Pode ser que não foi rejeição, foi proteção. Pode ser que Deus viu algo que você não viu. E mesmo que no momento tenha doído, Ele estava, na verdade, cuidando de você. A Bíblia está cheia de histórias assim. Gente que recebeu a resposta de Deus, mas não reconheceu. Lembra dos fariseus? Eles estudavam tanto as Escrituras, esperavam o Messias. E quando Jesus apareceu, eles não acreditaram. Por quê? Porque ele não veio do jeito que eles imaginavam. Esperavam um rei com coroa e exército, mas ele veio humilde, servo com amor e verdade. E assim acontece até hoje. Deus continua falando, continua respondendo. Mas se o nosso coração estiver fechado, se estivermos presos à nossa própria expectativa, vamos acabar rejeitando o que foi enviado para nos transformar. Por isso, é tão importante aprender a perguntar nas situações da vida: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Em vez de reclamar, observe. Em vez de fugir da dor, questione com fé. Em vez de insistir no seu plano, esteja disposto a enxergar o dele. Porque quando você entende que Deus responde do jeito dele, não do seu, tudo muda. A sua fé amadurece a sua visão, se expande e você começa a perceber que muitas vezes a resposta que você queria já está aí, só que veio embalada de uma forma inesperada. Já parou para pensar que às vezes o problema não é que Deus não está falando, é que o mundo está gritando tão alto que a gente não consegue escutar. Vivemos num tempo em que tudo é para agora. Informação, o tempo todo. Celular vibrando, redes sociais lotadas de opiniões, comparações, pressões. A gente acorda já com um monte de notificações. Passa o dia correndo e quando vê, não sobrou nenhum segundo de silêncio para ouvir o que realmente importa. E é nesse ruído todo que a voz de Deus se perde. Não porque ela seja fraca, mas porque o nosso foco está em outra frequência. Deus não compete por atenção. Ele fala no silêncio, na pausa, no simples. Mas se a gente está sempre ocupado demais, distraído demais, preocupado demais, como vai ouvir? O discernimento espiritual nasce em grande parte da intimidade. E intimidade exige tempo, exige presença. Não dá para ouvir Deus se você mal passa tempo com Ele. Não dá para entender os sinais se você não para observá-los. Muita gente diz: eu não escuto Deus. Mas escuta, todo mundo escuta coach, escuta youtuber, escuta influenciador, escuta horóscopo, mas não reserva 5 minutos para escutar o Criador. E não estou falando de religião, não. Estou falando de relacionamento. Estou falando de conexão real com o Pai. Às vezes Deus quer falar com você no caminho para o trabalho, numa música, numa lembrança, numa pessoa que cruza teu dia. Mas se tua mente está cheia, teu coração está agitado e tua fé está desligada, você vai achar que foi só coincidência. Olha o exemplo do profeta Elias. Em 1 Reis 19, versículos 11 a 12, está escrito: Disse-lhe o Senhor: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as rochas diante do Senhor.
mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Pega isso. Deus falou no sussurro. E a pergunta que fica é: você tem silenciado o suficiente para ouvir esse sussurro? Ou o barulho do mundo está tão alto que até os sinais mais claros de Deus estão passando despercebidos? Às vezes, o discernimento que você tanto pede não falta. Ele só está sendo abafado. E para mudar isso, você não precisa fazer grandes rituais. Só precisa começar a criar espaço, a desconectar um pouco do mundo para se reconectar com o céu. Pode ser no quarto com a porta fechada, pode ser num momento de pausa, no meio do caos, pode ser num simples "fala comigo, eu tô ouvindo". Parece pouco, mas esse tipo de abertura muda tudo. Porque Deus ainda fala, Ele nunca parou. Mas cabe a nós fazer silêncio dentro da alma para finalmente escutar. Chegamos a um momento importante, o convite que Deus faz a cada um de nós para viver uma vida marcada pelo discernimento. Não uma vida sem dificuldades, sem dúvidas ou sem desafios, mas uma vida onde cada passo é guiado por algo maior, por uma luz que vai além do entendimento humano. Gostou do conteúdo? Deixe um like, se inscreva e comente. Deus fala para continuarmos juntos nessa jornada. Discernir é um exercício diário, é aprender a parar, olhar, ouvir e principalmente confiar. Confiança que não depende só do que sentimos ou vemos, mas de uma fé profunda em Deus, que sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende. Você já percebeu que as pessoas mais sábias não são aquelas que têm todas as respostas, mas aquelas que sabem perguntar, que sabem esperar, que sabem ouvir? O discernimento é isso, um convite para a humildade, para reconhecer que sozinho a gente não vê tudo, mas com Deus a visão fica clara. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Deus não espera que você seja perfeito para começar a viver assim. Ele só quer que você esteja disposto, que abra seu coração, que se entregue ao processo, que se permita crescer. Comece com um momento de oração, um tempo de silêncio, uma decisão de não agir por impulso, um passo de fé, mesmo que seja com medo, porque o discernimento cresce com a prática, com a intimidade, com a experiência de ver Deus agir, mesmo quando a lógica humana diz que não era para dar certo. Eu quero te desafiar a fazer desse convite uma prioridade, a buscar essa vida em que você reconhece os sinais mesmo quando eles vêm disfarçados, a não se deixar levar por qualquer vento que sopra, mas a se firmar naquela voz interior que só Deus pode colocar. Essa jornada não é fácil, mas ela vale cada esforço, porque no final, viver com discernimento é viver conectado, é viver com propósito, é viver com a certeza de que mesmo nos dias mais difíceis, você não está sozinho. Então, que tal aceitar esse convite hoje? Que tal começar a ouvir os sinais de Deus com mais atenção? Que tal preparar seu coração para o que Ele tem para te mostrar? Eu acredito que essa decisão pode transformar sua vida de um jeito que você nem imagina. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê?
porque o discernimento está apagado, porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama. O som dos animais, o farfalhar das folhas, o vento que sopra tudo parece assustador. E quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão, que perdeu o discernimento vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel 3, versículos 4 a 10, está escrito: O Senhor chamou Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Respondeu Eli: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Levantou-se. Samuel foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Respondeu Eli: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Tornou o Senhor a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que disse a Samuel: Vai, deita-te. Se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu: Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu: era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais. Mas mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino. Não tinha títulos, não tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos. Ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Quer mais vídeos assim? Clique no sininho, deixe seu like e comente o que achou. Sua interação faz toda a diferença. Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões, quando começa a andar
pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente, quando deixa de orar, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E passa a orar, pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções do momento, mas se perderam da voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra. Porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: Senhor, eu não estou enxergando. Esse é o clamor mais sincero que pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. A cura, o recomeço, a restauração, Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. E Ele está pronto para reacender a luz do discernimento naqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo, íntimo. Quando a alma se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou profeta porque aprendeu a ouvir e porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem chamava. Isso nos ensina outra lição mesmo. Os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração do discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões. Mas, se não tiver discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna. Na floresta escura é o farol. Na estrada da noite é o sussurro de Deus dizendo: este é o caminho, ande por ele. Não se conforme com a cegueira espiritual. Clame como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você verá que Deus ainda abre olhos que muitos já consideravam condenados à escuridão para sempre. Não é tarde demais para ouvir de novo. Não é tarde demais para ver o que você não enxergava mais. E tudo começa com uma súplica sincera: Senhor, abre os meus olhos espirituais. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica, nem da experiência humana. Ele não é produto da inteligência, nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais bem-intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que tantos tropeçam, mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo
nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move por emoções, é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção, quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã. Ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito. E é isso que faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio. Outros pais também estavam lá com seus filhos, mas nenhum daqueles bebês era como aquele. E Simeão reconheceu sem milagres, sem anjos, sem luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos, como ele reconheceu. O texto diz, em Lucas 2, versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Não foi emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito. Ele não precisava de provas. Ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos ele, declarou, em Lucas 2, versículos 29 a 30. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso, enxergar Deus onde ninguém mais vê, ouvir Deus, onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível, enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota num coração frio, distraído, superficial. Não nasce num altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome, pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz, Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, molda-me. Há muitos hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito. Estão trocando o altar pela lógica. Estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer verdade. Quantos casamentos foram iniciados porque parecia certo,
mas não havia paz no espírito. Quantos negócios foram fechados, porque tudo indicava sucesso, mas o espírito não aprovava. Quantos ministérios começaram com euforia, mas terminaram em ruína, porque faltou discernimento espiritual. O Espírito Santo não é apenas consolador, ele é conselheiro, é guia, é mestre. Ele é o único que pode revelar a profundidade da vontade de Deus. Por isso, quem deseja discernimento precisa primeiro desejar o Espírito. Precisa buscá-lo como quem busca o ar para respirar. Precisa cultivar comunhão, tempo de oração, vida no secreto. É no silêncio do quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado, que o discernimento começa a brotar. É ali onde não há aplausos, onde não há palco, onde não há distrações, que o Espírito fala com clareza. Simeão não era famoso, mas ele foi lembrado nas Escrituras porque ouviu, porque percebeu, porque reconheceu. E você também pode. O discernimento não é reservado para supercrentes. É para todo aquele que anda com o Espírito. É para o servo simples, mas fiel. É para o crente que não quer apenas bênçãos, mas quer direção. Que não quer apenas livramentos, mas quer obediência. Que não quer apenas sentir a presença, mas viver nela todos os dias. Você pode estar hoje cercado por decisões difíceis, por caminhos incertos, por confusões internas, mas se o Espírito estiver em você, a resposta virá. Talvez não como você espera, talvez não como gostaria, mas virá, porque o Espírito revela. Ele mostra, ele guia, ele confirma, ele dá paz onde há inquietação e inquietação onde há perigo. Clame ao Senhor com sinceridade. Espírito Santo, enche-me novamente. Tira de mim todo ruído, todo medo, toda voz estranha. Eu quero ouvir a tua voz. Porque quando o Espírito fala, não há dúvida. Quando o Espírito dirige, não há engano. Quando o Espírito revela até o que parecia confuso, se torna claro. E quando o Espírito habita, o discernimento se torna um estilo de vida e não uma exceção. Há pessoas que oram com sinceridade, clamam por direção, jejuam, pedem a Deus um sinal. E mesmo assim, continuam sem perceber o que o Senhor já está revelando há muito tempo. E por quê? Porque estão esperando que a resposta venha de forma espetacular, quando Deus está falando através das circunstâncias mais simples, dos acontecimentos mais discretos, das situações que parecem banais ou até dolorosas demais para serem espirituais. Deus não está preso a relâmpagos no céu ou a vozes audíveis. Ele fala também através das portas que se fecham, dos atrasos que frustram, dos encontros inesperados, dos desvios de rota que ninguém esperava. O discernimento espiritual não é apenas ouvir uma voz, é reconhecer a ação divina em tudo, até mesmo naquilo que parece caos. Quantas vezes você já questionou por que isso aconteceu comigo e quando, na verdade, deveria ter perguntado: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Porque Deus fala sim, por meio das circunstâncias. E o que muitos chamam de azar, coincidência ou acaso, na verdade, são os dedos de Deus movimentando o cenário para que algo maior se cumpra. Mas se os olhos espirituais estiverem fechados, a pessoa vai interpretar errado, vai murmurar, vai reclamar, vai resistir à própria resposta que pediu. José
é uma das provas mais claras disso na palavra. Ele não teve uma visão aberta do trono de Deus. Ele não viu anjos lhe mostrando o plano completo. O que ele viu foram irmãos o traindo um poço escuro, uma caravana de escravistas, um palácio estrangeiro e uma prisão injusta. Mas em cada etapa dessa jornada, Deus estava falando. E se ele tivesse se prendido apenas à dor, ao sofrimento e à injustiça, talvez nunca tivesse entendido que tudo aquilo fazia parte de um plano divino maior. Em Gênesis 50, versículo 20, ele diz aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia que se conserve muita gente em vida. Perceba, José só chegou a essa revelação porque tinha discernimento. Ele não ficou preso à amargura do passado. Ele olhou para as circunstâncias com olhos de fé. Ele entendeu que por trás da maldade humana havia uma mão divina tecendo propósito. Não foi sorte, foi direção. Não foi acaso, foi cumprimento. A ausência de discernimento nos faz ver as circunstâncias apenas pelo aspecto humano. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas com Deus porque acham que Ele não respondeu, quando, na verdade, Ele já tinha respondido há muito tempo. Mas a resposta veio num formato que elas rejeitaram. Uma demissão que parecia fracasso era, na verdade, livramento. Um relacionamento que acabou era proteção. Um atraso no sonho era preparação. Mas sem discernimento, o coração se revolta à fé, se enfraquece e a alma se afasta do propósito. Deus usa tudo. Ele é soberano. Nada escapa do seu controle. E o cristão que discerne isso vive com outra perspectiva. Ele não se desespera quando o plano A falha, porque sabe que Deus está acima de todos os planos. Ele não entra em crise quando o caminho muda, porque reconhece que a vontade de Deus pode incluir recomeços. O discernimento espiritual transforma cada acontecimento em uma oportunidade de escutar o céu, de crescer na fé, de se alinhar com o propósito eterno. Pense nas pessoas que cruzam o seu caminho. Pense nas situações que se repetem. Pense naquelas portas que, por mais que você empurre, não abrem. Há mensagens aí, há sinais de Deus querendo ser reconhecidos. Mas é preciso silenciar o barulho do orgulho, da ansiedade e da autossuficiência para ouvir, porque Deus fala com quem se dispõe a escutar até nas entrelinhas da vida. Muitas vezes, o maior obstáculo para discernir a vontade de Deus não é a ausência de sinais, é o excesso de expectativas humanas. É esperar que tudo seja fácil, linear, agradável. Mas o discernimento verdadeiro amadurece na fornalha, é testado no deserto e se firma nos vales. A alma precisa aprender que a dor também é um idioma divino, que os nãos de Deus, muitas vezes, são respostas mais amorosas do que os sims que imploramos. E, quando o discernimento entra até os sofrimentos, ganham sentido. Não porque deixem de doer, mas porque passam a apontar para algo maior. José chorou. Sim, ele sentiu a rejeição dos irmãos, a solidão do cárcere, o esquecimento dos homens. Mas em tudo isso, Deus estava conduzindo. O discernimento não o livrou da dor, mas deu propósito à dor. E é isso que precisamos compreender. O verdadeiro discernimento nos ensina a fazer as perguntas certas, ao invés de dizer: por que isso está acontecendo comigo? A alma discernida pergunta:
O que Deus quer me mostrar com isso? E esse tipo de pergunta abre os olhos, revela o invisível, transforma o coração, faz com que cada evento da vida se torne um passo rumo ao centro da vontade de Deus. Você pode estar enfrentando uma estação difícil. Agora, algo que você não entende. Algo que parece injusto ou confuso. Mas, e se for Deus te impedindo de entrar numa armadilha? E se for o Senhor te moldando por dentro para algo maior? E se for Ele ensinando, guiando, transformando, respondendo de um jeito que a sua carne não entende, mas que o seu espírito está plenamente envolvido? O discernimento muda tudo. Não espere ouvir trovões. Preste atenção no vento suave. Não espere portas abrindo com glória. Perceba as que se fecham com paz. Não espere coincidências. Reconheça a providência. Os que têm discernimento veem Deus onde outros veem apenas acaso. E é por isso que esses permanecem firmes mesmo quando o mundo desmorona ao redor, porque sabem, Deus está falando mesmo quando tudo parece estar em silêncio. A presença do Senhor se manifesta nos detalhes, e os detalhes revelam o caminho de quem anda com Ele. Quando você começa a discernir os sinais nas circunstâncias, cada dia se torna uma oportunidade de comunhão. Cada situação carrega uma lição. Cada perda, uma semente de transformação. Cada silêncio, uma preparação. E cada surpresa, uma direção. Quem tem ouvidos espirituais enxerga mais longe e, mais do que isso, caminha em paz. Porque mesmo sem ter todas as respostas, sabe que está nas mãos daquele que tudo vê. Deus fala o tempo todo. O problema não está no céu mudo, mas na terra surda. E quando a alma se abre para enxergar o invisível nas circunstâncias, o peito se torna o farol que ilumina até os dias mais escuros. O silêncio de Deus também é um sinal. O que fazer quando Deus se cala? Quando oramos, clamamos, jejuamos, buscamos com sinceridade e mesmo assim, tudo permanece em silêncio. Esse é um dos momentos mais angustiantes da caminhada cristã. Não porque Deus tenha nos abandonado, mas porque o coração humano, acostumado a respostas rápidas e sinais evidentes, ainda não aprendeu que o silêncio também fala. E às vezes, fala mais alto do que 1000 palavras. Há pessoas que confundem o silêncio de Deus com rejeição. Acham que foram esquecidas, punidas ou ignoradas. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o cenário que Ele escolhe para ensinar as lições mais profundas da fé. Quando Ele não responde, não é porque não está ouvindo, é porque está nos amadurecendo, está nos chamando para confiar mais do que compreender, para andar mais pela fé do que pela vista, para crescer mais na obediência do que no desejo de controle. No tribunal, diante de Pilatos, Jesus poderia ter falado, poderia ter se defendido, poderia ter desmascarado a injustiça, mas ele se calou. Em Mateus 27, versículo 14 está escrito: "E nada respondeu a nenhuma palavra, de maneira que o governador muito se admirava." O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi domínio, foi autoridade, foi obediência absoluta ao plano do Pai. Jesus sabia que aquela aparente ausência de defesa era, na verdade, o cumprimento de algo muito maior. O silêncio foi o seu sinal de que estava totalmente entregue à vontade de Deus, sem resistência, sem debate, sem desespero. Esse tipo de silêncio é desconcertante,
porque ele nos obriga a lidar com o vazio, nos força a olhar para dentro, nos convida a confiar quando todas as vozes cessam. E é nesse terreno árido do silêncio que o discernimento é provado. É ali que descobrimos se realmente conhecemos a voz de Deus ou se apenas estávamos acostumados a depender de emoções passageiras. É no silêncio que a alma aprende a escutar o que não se pode ouvir com os ouvidos, mas apenas com o espírito. Muitos querem uma fé que sempre ouve, sempre vê, sempre sente, mas a fé madura sabe esperar, sabe permanecer em pé quando Deus não diz sim, não diz não, apenas se cala. E esse silêncio não é vazio, é cheio de propósito. Às vezes, Deus se cala para nos proteger de decisões precipitadas, outras vezes, para revelar se estamos buscando a sua presença ou apenas as suas respostas. Em alguns momentos, o silêncio é prova de confiança. Ele está nos treinando para depender da sua fidelidade, mesmo quando não há nenhuma garantia visível. O problema é que o mundo moderno detesta o silêncio. Tudo é barulho, movimento, urgência. E esse ritmo frenético invade também a espiritualidade. As pessoas querem respostas imediatas, sinais visíveis, confirmações repetidas. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes se recusa a competir com o ruído do mundo. Ele fala no silêncio. Ele conduz pela quietude. Ele revela quando nos calamos também. A alma barulhenta não ouve o sussurro do céu. E o discernimento espiritual só floresce quando aprendemos a nos aquietar por dentro. Há momentos em que a ausência de resposta é em si a maior resposta. Quando Deus não diz nada sobre uma decisão, talvez seja porque ainda não é tempo. Quando Ele não abre uma porta, talvez seja porque ainda há algo a ser moldado dentro de nós. Quando Ele não envia a direção clara, talvez seja porque o coração ainda está dividido. E quando Ele não consola com palavras, talvez seja porque quer que confiemos em quem Ele é, não apenas no que Ele diz. É nesse silêncio sagrado que nascem os homens e mulheres de fé profunda, porque é ali que a confiança deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que a oração deixa de ser monólogo e passa a ser comunhão silenciosa. É ali que o discernimento espiritual deixa de ser apenas uma percepção e passa a ser uma postura diante da vida. O silêncio nos purifica. Ele nos afasta das vozes humanas, nos desconecta dos ruídos internos e nos coloca face a face com a eternidade. O silêncio também revela o quanto somos impacientes, mostra como ainda queremos ter o controle da nossa jornada. Mas Deus não quer filhos mimados que só confiem quando tudo está claro. Ele quer filhos maduros que saibam que Ele continua sendo Deus mesmo quando está em silêncio, que Ele continua no trono, mesmo quando não responde imediatamente, que Ele continua agindo, mesmo quando não percebemos movimento algum. No silêncio de Deus, nossa carne grita, mas o Espírito aprende a se submeter. E é aí que o discernimento atinge um novo nível, porque deixamos de depender de sinais externos e passamos a reconhecer a presença, mesmo sem manifestações visíveis. Começamos a perceber que o silêncio é terreno fértil para a intimidade, que não precisamos mais de provas para confiar,
que a fé genuína é construída nesse lugar onde Deus se cala, mas está mais presente do que nunca. Muitos dos grandes homens de Deus passaram por longos períodos de silêncio divino. Moisés no deserto, Davi nas cavernas, Elias debaixo do zimbro, Paulo no cárcere. E todos eles saíram desses momentos mais firmes, mais sensíveis, mais dependentes. Porque o silêncio também é tratamento, é fornalha, é escola, é preparo. E quando a resposta finalmente vem, e ela vem, ela não encontra um coração ansioso, mas um coração fortalecido. Um coração que aprendeu a confiar, mesmo sem entender. Um coração que amadureceu para discernir não apenas o que Deus diz, mas também o que Ele decide não dizer naquele momento. Porque há sabedoria no silêncio e a glória em permanecer fiel durante ele. Por isso, se Deus está em silêncio com você, agora não desista. Não se revolte. Não pense que está sozinho. Talvez Ele esteja mais perto do que nunca, mas apenas quer te ensinar algo que só pode ser aprendido nesse vale. Feche os olhos, acalme a alma, diga: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo. Porque esse é o clamor de quem discerne, de quem sabe que Deus fala sim, até quando ele se cala. O discernimento espiritual não é provado nos momentos de calmaria, mas nos dias de conflito. Quando tudo parece difícil, quando as emoções se agitam, quando o coração se divide entre a verdade e a conveniência, é nesse ponto que se revela se o discernimento que carregamos vem de Deus ou é apenas uma suposição humana. O discernimento verdadeiro não serve apenas para reconhecer o que é de Deus, mas para identificar com clareza o que não é. Mesmo que pareça bonito, convincente, ou até mesmo espiritual, há um engano sutil que se alastra no meio do povo de Deus. A ideia de que todo bem aparente vem do céu, mas nem tudo que brilha é ouro e nem toda voz mansa é direção divina. Há coisas que parecem boas, mas estão carregadas de intenção maligna. Há conselhos que são sábios, mas distanciam da vontade de Deus. Há ofertas que parecem bênçãos, mas são armadilhas disfarçadas. E é por isso que o discernimento espiritual precisa estar mais afiado nos dias maus. Quando o engano se veste de verdade e o inimigo se infiltra nas entrelinhas, a igreja primitiva enfrentou esse tipo de prova. Em Atos 5, versículos 1 a 10, está escrito: Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E trazendo uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse, porém, Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor do terreno? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estava o preço em teu poder. Como, pois, propuseste no teu coração semelhante coisa, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto souberam. Levantando-se os moços, cobriram-no e, levando-o, o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Respondeu ela: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Porque vós vos pusestes de acordo para tentar o Espírito do Senhor.
Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e te levarão a ti. E imediatamente caiu aos pés dele e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, a sepultaram junto ao seu marido. O problema não foi ter ficado com uma parte. O erro foi mentir ao Espírito Santo, fingindo uma consagração que não existia. Eles queriam o aplauso dos homens sem a rendição genuína diante de Deus. Queriam parecer espirituais sem de fato serem. E aqui entra o ponto crucial. Se Pedro não tivesse discernimento, o engano teria se estabelecido no meio da igreja. O ambiente estava carregado de aparência piedosa. Era uma época de generosidade entre os irmãos. Tudo parecia santo, ungido e irrepreensível. Mas Pedro enxergou além do que os olhos viam. Ele percebeu que havia algo errado. O Espírito Santo revelou e Pedro confrontou, não com raiva, mas com verdade. E o juízo de Deus caiu ali mesmo. A morte de Ananias e Safira pode chocar quem lê pela primeira vez, mas ela revela algo essencial. Deus leva o discernimento a sério. Ele não permite que o engano se instale onde o Espírito habita. Ele mostra que, nos momentos decisivos, o coração deve estar afinado com o céu. Se Pedro tivesse hesitado, se tivesse ignorado o desconforto espiritual, talvez a igreja tivesse sido corrompida desde o início. Mas o discernimento protegeu a santidade do corpo de Cristo. E hoje, o que vemos? Um número crescente de crentes sendo enganados porque deixaram de discernir. São palavras doces que mascaram manipulações. São movimentos espirituais que não têm raiz na palavra. São lideranças sem direção de Deus, mas com carisma suficiente para seduzir multidões. E enquanto o povo vibra com a aparência, o céu lamenta pela falta de profundidade. O discernimento está sendo trocado por sensações, e isso é um perigo mortal. O dia mau não chega com aviso prévio. Ele se apresenta como uma decisão urgente, uma tentação inesperada, uma oportunidade que exige pressa. E se o coração não estiver treinado no espírito, ele escolhe o caminho errado, achando que é certo. O discernimento é o escudo que nos impede de cair em emboscadas espirituais. Ele nos ensina a olhar além da aparência, a ouvir além das palavras, a perceber além do visível. Ele é a luz de Deus, no meio das trevas disfarçadas de luz. Pedro e os apóstolos foram homens que aprenderam a discernir com dor. Eles foram perseguidos, ameaçados, tentados, mas permaneceram firmes porque sabiam identificar o que era de Deus e o que não era. Não era apenas uma questão de pregar bem ou ter conhecimento das Escrituras. Era uma questão de sensibilidade espiritual. Eles estavam tão ligados ao Espírito que nenhuma mentira conseguia permanecer encoberta por muito tempo. É isso que falta em muitos corações hoje. Sensibilidade para perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que todos ao redor digam o contrário. E isso só é possível quando o discernimento é cultivado todos os dias, não apenas nos cultos, mas na vida prática. Quando você ora por sabedoria antes de fechar um negócio, quando você pede direção antes de aceitar um convite, quando você examina o coração antes de entrar num relacionamento, o discernimento se desenvolve na obediência diária. O engano, muitas vezes, não aparece como algo completamente errado. Ele se apresenta com 90% de verdade e 10% de distorção.
É esse pequeno desvio que compromete tudo. O discernimento é o único que pode identificar onde está o erro escondido, onde está a intenção mascarada, onde está a cilada por trás da aparência. E quando o discernimento falha, o prejuízo espiritual é profundo. Por isso, essa é uma exortação urgente: vigie espiritualmente. Não confie apenas nos seus sentidos. Não ande apenas pelo que os olhos veem. Clame para que o Espírito revele a verdade mesmo que ela doa. Porque às vezes, o que mais parece bênção é justamente o que veio para te afastar da vontade de Deus. O discernimento te livra da tragédia que a ilusão prepara. Ananias e Safira não foram pegos de surpresa por uma tentação escancarada. Foram vencidos por um desejo sutil de reconhecimento, por uma ambição disfarçada de generosidade, por uma vaidade que se vestia de espiritualidade. Isso continua acontecendo hoje, e se não houver vigilância, acontece dentro dos lares, das igrejas, dos relacionamentos. Quando o discernimento falta, o engano cresce. Essa é a hora de pedir a Deus olhos espirituais atentos, não para julgar os outros, mas para preservar a própria alma, para proteger a fé, para guardar o coração. Porque o dia mau virá, e quando ele vier, será o discernimento que determinará se você permanecerá firme ou cairá com os que se deixaram levar pela aparência. E não será a eloquência, a experiência ou a boa intenção que te manterá de pé. Será o discernimento forjado no secreto, alimentado pela comunhão com o Espírito, sustentado pela obediência. A verdade é que o campo de batalha espiritual está ativo mesmo quando tudo parece calmo, e quem não vigia se torna alvo fácil. O discernimento é o que separa os prudentes dos ingênuos, os firmes dos instáveis, os espirituais dos carnais. Não se trata de suspeitar de tudo, mas de provar tudo diante de Deus, de ser guiado pelo Espírito e não pelo impulso de ouvir a voz interior do céu, quando todos os sons ao redor gritam o contrário. O discernimento espiritual é mais do que um dom, é uma necessidade vital. Porque quando o dia mau chegar, e ele chega para todos, só permanecerá de pé quem souber discernir não apenas os caminhos que Deus aprova, mas principalmente os atalhos que ele nunca autorizou. Chegamos ao ponto mais crucial de toda a nossa jornada juntos. Chegamos ao momento em que a informação precisa se transformar em decisão, em que o conhecimento precisa dar lugar à ação. Porque o discernimento espiritual, como vimos de forma profunda, não é um item de luxo na vida cristã. Não é um dom místico reservado a profetas de renome ou a santos de vitral. O discernimento é uma necessidade vital. É o oxigênio da alma em um mundo espiritualmente poluído. É a bússola para o coração em meio a uma tempestade de vozes contraditórias. A tragédia de nossa geração não é que Deus parou de falar. A tragédia é que perdemos a capacidade de ouvir. E essa surdez espiritual não é curada com técnicas, mas com um retorno radical à única fonte de toda clareza, o Espírito Santo de Deus. Portanto, entenda isto de uma vez por todas: a capacidade de discernir a vontade de Deus não é o resultado de sua inteligência, de sua experiência ou de sua força de vontade. Ela é o fruto inevitável de um relacionamento real, honesto, íntimo. E, acima de tudo,
sincero com o Pai. Muitos oram, mas poucos se conectam. Muitos pedem, mas poucos se entregam. Querem a direção, mas não querem o diretor. Querem a bênção, mas rejeitam o processo. É por isso que vivem em um ciclo de confusão, saltando de uma emoção para outra, de um conselho para outro, sempre perdidos, porque buscam um mapa sem jamais falar com o guia. O discernimento verdadeiro floresce em um coração que para de tentar barganhar com Deus e simplesmente se rende a Ele. Um coração que diz, como o jovem Samuel, mesmo sem entender tudo: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." E essa escuta é, em sua essência, uma prática diária. Não é um evento de domingo, mas uma postura de vida. É o exercício diário da confiança, especialmente quando Deus parece estar em silêncio. É aprender a crer que a ausência de uma resposta audível não significa ausência de cuidado. É olhar para as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas, como José olhou, e ter a coragem de crer que por trás da maldade humana existe uma mão soberana tecendo um propósito maior. É o exercício da humildade, reconhecendo que sozinhos somos espiritualmente cegos. É admitir nossa incapacidade de ver o quadro completo e, por isso, depender desesperadamente da luz de Deus para iluminar o próximo passo. É o exercício da escuta atenta, treinando o ouvido da alma para captar o sussurro suave de Deus em meio ao barulho ensurdecedor do mundo, das nossas próprias ansiedades e das opiniões alheias. Mas o discernimento é mais do que um guia. Ele é um escudo. E é, no dia mau, que sua importância se revela de forma mais assustadora. O dia mau não chega com um aviso prévio ou com a aparência de um monstro. Ele chega disfarçado de oportunidade irrecusável. Chega na forma de um conselho que parece sábio, vindo de alguém que amamos. Chega como uma proposta de negócio que promete sucesso rápido ou um relacionamento que parece ser a resposta para todas as suas carências. É nesse momento que o engano sutil, a mentira vestida de piedade, se apresenta. E sem o escudo do discernimento, a alma fica completamente exposta. Lembre-se da história de Ananias e Safira. O que eles fizeram parecia nobre. Aos olhos humanos, era um ato de generosidade, de desprendimento. O ambiente estava carregado de uma aparente espiritualidade. Qualquer um que não estivesse conectado ao céu teria aplaudido. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, enxergou além da aparência. Ele discerniu a mentira no coração, a vaidade disfarçada de consagração. Seu discernimento não foi para julgar, mas para proteger a santidade da igreja. Ele agiu como um escudo, impedindo que o veneno da hipocrisia contaminasse o corpo de Cristo desde o seu início. Quantos de nós hoje estamos sendo envenenados lentamente porque nosso escudo está baixo? Aceitamos relacionamentos que parecem bons, mas que no fundo estão nos afastando de nossa essência em Deus. Entramos em projetos que parecem abençoados, mas que são apenas armadilhas para o nosso propósito. Ouvimos palavras doces que mascaram manipulações cruéis. O engano moderno é sofisticado. Ele usa versículos bíblicos fora de contexto, apela para as nossas emoções mais profundas e se aproveita de nossas carências. E a única coisa que pode nos proteger dessa teia de ilusão não é a nossa boa intenção,
mas um discernimento afiado, forjado no secreto, na oração, na obediência diária. A verdade nua e crua é que o inimigo não teme a sua religiosidade, ele teme a sua intimidade com Deus, pois é dessa intimidade que nasce o discernimento que o desmascara. E é por isso que, neste exato momento, eu não quero apenas concluir, mas te fazer um convite que pode ser o divisor de águas da sua vida. Um convite que não vem de mim, mas que ecoa do coração de Deus para você. Eu quero te desafiar a fazer da busca pelo discernimento a sua prioridade máxima. Chega de viver no piloto automático, reagindo às circunstâncias. Chega de tomar decisões baseadas no medo, na pressão ou no impulso. Chega de ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer opinião popular, por qualquer emoção passageira. Aceite hoje o convite para viver uma vida conectada. Uma vida onde você olha e ouve antes de agir. Uma vida onde você aprende a reconhecer os sinais de Deus, mesmo quando eles vêm disfarçados de portas fechadas, de atrasos frustrantes ou de nãos dolorosos. Uma vida onde você se firma naquela voz interior, naquele testemunho do Espírito, que te dá paz onde há confusão e te inquieta onde há perigo. Essa jornada não promete ser a mais fácil, mas eu garanto que ela é a única que vale a pena. Porque viver com discernimento é viver com propósito, é caminhar com a certeza inabalável de que mesmo nos dias mais sombrios e silenciosos, você não está sozinho. É ter a segurança de que cada passo, cada decisão e cada renúncia estão alinhados com um plano eterno traçado por alguém que te ama infinitamente e que sabe exatamente o que está fazendo. Sua vida é preciosa demais para ser vivida à base de palpites. Seu futuro é importante demais para ser deixado ao acaso. Então, que tal começar hoje? Que tal, ao terminar de ouvir estas palavras, encontrar um lugar silencioso e fazer a oração mais simples e poderosa que existe? Senhor, abre os meus olhos espirituais. Ensina-me a ouvir a tua voz. Eu me rendo. Guia-me. Essa decisão pode transformar tudo. Se esta mensagem despertou algo em sua alma, se ela acendeu uma chama de esperança em seu coração, não aguarde para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que também está buscando direção. Seja você o instrumento que ajuda a despertar o discernimento na vida de outra pessoa. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que não se conformam com a surdez espiritual, mas que clamam para ouvir com clareza a voz do nosso Pai.